Olá, meu querido, graça e paz, que o Senhor abençoe a sua vida. Quero estar compartilhando com você e falando um pouco sobre esse tema tão importante que é o tema relacionado à segunda vinda de Cristo. Eu creio que você tenha acompanhado tudo o que está acontecendo neste momento sobre a Terra. Guerras, rumores de guerras, terremotos, violência, a multiplicação da iniquidade, apostasia. E não tem como nós não não tem como nós não dizer que nós estamos vivendo na iminência do retorno do Senhor Jesus. Eu creio que o ponto principal relacionado à volta de Cristo é a minha e a tua preparação. Nós precisamos estar preparados, prontos para que quando a trombeta venha soar, nós sejamos arrebatados. Agora, todas essas coisas que estão acontecendo neste momento são sinais, são indicadores que apontam para o retorno do Senhor Jesus. Então, todos esses sinais que estão acontecendo no mundo neste momento são de extrema importância, sim. Nós não podemos colocar os nossos olhos nos sinais, nós não podemos ficar idolatrando os sinais, mas devemos olhar para os sinais e entender que esses sinais apontam para algo que está por acontecer. Este algo que está por acontecer é a volta de Cristo. Amém? Eu sempre falo que Deus está preparando o cenário para que o seu filho venha. E é o que está acontecendo hoje no mundo. Deus está preparando o cenário. Tudo que está acontecendo no mundo é Deus preparando um cenário para que o Senhor Jesus Cristo venha em glória e seja glorificado com o nome que está sobre todos os nomes. Então, todas essas coisas que estão acontecendo também, a palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo 8, versículo 22, vou ler aqui, Romanos 8, 22, fala assim: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Então, todas essas coisas, queridos, terremotos, guerras, rumores de guerras, essas catástrofes, tsunami que estão acontecendo e continuarão a acontecer com mais intensidade, todas essas coisas são dores de parto, como se uma mulher estivesse grávida e à medida que o tempo fosse passando, se aproximando da criança nascer, as dores fossem se intensificando até o nascimento. Assim também é a criação, assim também é o mundo. O mundo é o ventre, o útero, da onde está sendo gerado quem? A volta de Cristo. A volta do Filho de Deus é o nascimento do bebê. Então o mundo é esse grande útero que está em dores, está a cada dia passando por dores. E à medida que vai chegando a volta de Cristo, essas dores, a criação está gemendo com maior intensidade, porque Cristo está voltando. Amém? Eu vou ler outro texto com vocês, 2 Pedro 3, do 1 ao 4, porque nós estamos vivendo os dias em que muitos falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, falsos cristãos estão falando que Jesus não vai voltar, que Jesus vai demorar muito tempo para voltar, que nós não podemos saber o dia nem a hora. Por isso vou deixar esse texto hoje, mas vou fazer mais vídeos nessa passagem, 2 Pedro capítulo 3, do 1 até o 18, trazendo uma reflexão profunda sobre a volta de Cristo, para que isso gere um despertamento em nossos corações, para que nós entendamos que Jesus está às portas, que nós, eu e você, nós temos tudo para sermos a última geração sobre esta terra e debaixo da condução desse sistema corrompido. 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 fala assim, o apóstolo Pedro falando, aqui trazendo um ensinamento
para os irmãos, falando sobre a volta de Cristo. Ele começa falando assim: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então Pedro queria despertar os irmãos, despertar os ânimos dos irmãos, para quê? Para que vos lembreis as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. O que ele vai falar no versículo 3 daí? Qual que é a exortação que ele vai trazer? Sabendo primeiro isto, e nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos. E o que esses escarnecedores, esses zombadores, esses falsos líderes, falsos cristãos, falsos profetas estarão dizendo? No versículo 4 ele fala assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Ele falou que ia vir, até hoje ele não voltou. Ele está demorando tanto tempo. Esse Jesus que falou que voltaria não vai voltar mais. É mais ou menos essa o teor da mensagem dos escarnecedores, dos falsos profetas, dos falsos líderes, dizendo: olha, onde está a promessa? Já passaram 2000 anos e ele não voltou. Você acha que agora é nessa geração que ele vai voltar? É mais ou menos isso que os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos cristãos, os zombadores estão trazendo, um ensino que leva as pessoas a uma dormência em relação ao retorno de Cristo. E ele continua falando assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu vou parar aqui hoje, 2 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 4. Vou fazer mais vídeos sobre este capítulo e continuarei no versículo 5 depois. Mas aqui eu quero trazer rapidamente isso. Aqui esses zombadores estavam dizendo: mas cadê a promessa dele? Ele falou que voltaria, mas não voltou até agora, se passou tanto tempo. Não devemos dar tanta atenção para essa mensagem. Essas pessoas que falam da volta de Jesus são apocalípticos, são pessoas, são profetas do caos, são pessoas que vivem numa bolha, que não querem realmente encarar a realidade do mundo, que querem viver falando só da volta de Jesus, só das coisas ruins e dos sinais catastróficos. São pessoas, né? Então, querido, não caia nessa conversa. Porque aqui está escrito: Pedro está exortando com exortação, um ânimo sincero, para que nós nos lembremos das palavras que foram ditas primeiramente pelos santos profetas do mandamento do próprio Senhor. Mandamento do próprio Senhor e Salvador, dizendo que nos últimos dias viriam os escarnecedores, viriam os zombadores, dizendo justamente isso. Aonde está a volta? Aonde está a promessa da sua vinda? Ele não voltou até agora. Todas as coisas estão do mesmo jeito. Nada mudou. Olha, tudo está do mesmo jeito. Terremoto sempre aconteceu, guerra sempre aconteceu, tudo sempre aconteceu. Você acha que agora vai voltar? Querido, não caia nessa conversa. Traga essa palavra para o seu despertamento, para o meu despertamento. Compartilhe com outros esse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, porque Jesus está voltando. Ele prometeu e ele cumprirá a sua promessa. E nós temos tudo pelos sinais que estão acontecendo na nossa geração, pelas profecias que já foram cumpridas e estão se cumprindo. Eu e você, nós temos tudo para sermos a última geração, a geração que vai encarar o retorno glorioso de Cristo. Que eu e você, que nós sejamos arrebatados, que nós sejamos preparados para o encontro do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amém? Reflita mais e medite sobre essa passagem. Estarei continuando fazendo mais vídeos sobre este capítulo e falando sobre esse tema tão relevante e importante para nós, que é a segunda vinda de Cristo.
Deus abençoe em nome de Jesus.